Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, eu sou Dinei Serpa, eu estou à frente aí do canal Projeto Ouroboro já tem mais de 7 anos no YouTube e estou vindo aí mais uma vez para trazer algumas ideias, né? Alguns esclarecimentos, entre aspas, daquilo que a gente pode tentar ajudar aí o pessoal a forçar um pouquinho a cabeça para pensar, né? Então o que eu trago não é afirmação, não é uma forma de tentar, né, enfiar a goela abaixo alguma coisa, mas sim uma forma de pensar. Será que as coisas não são um pouco diferentes daquilo que eu penso, né? Então, no último vídeo falei sobre Deus, né? E principalmente a palavra Deus, o quanto ela nos afeta, acreditemos ou não, não importa, essa palavra nos afeta e muito profundamente, né? E surgiu um questionamento sobre, de acordo com aquilo que eu falei, sobre a vida após a morte, né? Sendo que eu sempre deixo claro que não existe vida após a morte. Já tem um vídeo aí mais para trás que foi gravado sobre esse assunto, uma vez que a morte é uma ilusão, né? Mas não vou aprofundar esse assunto de novo agora, porque me interessou mesmo a pergunta, né? Para onde vamos? Como é a realidade após a morte do corpo físico? E é importante esclarecer que a gente aqui nesse plano, a gente está sempre interessado no amanhã, né? A gente está sempre mais interessado no amanhã do que no agora. Então eu não abordo muito esse tipo de assunto, porque há também muita especulação em torno disso, né? Uma vez que a gente não morreu para contar exatamente o que acontece. Então eu não quero entrar no mérito da especulação, e sim no campo mais da lógica de acordo com o conhecimento que a gente já tem atualmente, né? Então o que acontece? A gente já sabe que o grande vilão da história da humanidade são as nossas crenças, né? As nossas crenças nos colocam onde a gente está, ou seja, a gente interpreta a realidade de acordo com as nossas crenças. Então, baseado nesse pensamento, o mais importante é investigar as nossas crenças, mais do que tentar descobrir como é que é a nossa vida depois, como é que vai ser o amanhã. É muito mais importante a gente tentar entender o agora, né? E o que está criando a nossa realidade, quais são as crenças profundas que estão criando as nossas realidades, a nossa realidade, aquilo que a gente vê e que a gente entende, né, por realidade. Então, se fala muito também em crença limitante, né? E eu gostaria de esclarecer também que toda crença é limitante. Então é uma redundância a gente falar crença limitante. Toda crença é limitante. E é importante entender também que tudo aquilo que a gente acredita, cada um individualmente e coletivamente, se torna real. É uma questão lógica, né? A profundidade da nossa crença é que vai criar a nossa realidade, naturalmente, porque a nossa realidade é uma interpretação. Aquilo que nós acreditamos ser real nada mais é do que uma interpretação. Não é real para outra pessoa, não é real para outra comunidade, não é real para outra coletividade, né? Então a cultura influencia muito, assim como eu sempre falo, a linguística também influencia muito a forma como eu interpreto a realidade que me cerca. É, então, como são as nossas crenças que limitam a nossa compreensão da verdade, qual é o passo mais importante? Primeiro, conhecer quais são os passos, né? Primeiro, conhecer profundamente as nossas crenças através do autoconhecimento e depois desconstruí-las, destruí-las realmente dentro de nós. Porque essas crenças, elas foram colocadas dentro da gente. Elas não são a realidade. E então, nessa pergunta, para onde vamos depois da morte do corpo físico, esclarecendo também que esse vamos é relativo, porque esse aonde estaremos, né,
é relativo porque espaço-tempo é uma condição da nossa realidade na terceira dimensão. Então a gente não vai para lugar nenhum. Esse vai, né, sugere que tem um lugar, tem um espaço no tempo para onde a gente vá depois da morte do corpo físico. E a realidade é que a gente já se coloca nesse lugar, aonde eu vou falar lugar para a gente se entender melhor, embora não exista. Mas aonde a gente se coloca já aqui nessa realidade que nós estamos vivendo no agora com as nossas crenças elas nos acompanham, independente da morte do corpo físico, porque é tudo uma questão de consciência. Então se meu corpo perece e eu levo na minha individualidade, na minha consciência, as limitações que eu adquiri nessa vida, ou seja, as crenças que eu adquiri nessa vida, e não estou falando só de crença religiosa, todas as crenças, né? A crença, inclusive, no corpo físico e de que eu sou essa individualidade e não sou maior do que isso. Então, se eu acredito nisso, que eu sou fulano de tal, eu levo isso, levo os meus amores, levo os meus dissabores. Isso tudo não morre com o corpo físico, porque a mente não pertence ao corpo físico. O corpo físico ele interpreta a mente. A consciência não pertence ao corpo físico. O corpo físico interpreta a consciência. Então eu levo ela junto, eu levo essa consciência junto, tudo aquilo que eu acredito. Então, a única coisa que vai sumir é a minha casca, mas depende da força das minhas crenças para eu me colocar aonde eu estarei, entre aspas. Porque tudo já é aqui e agora, então eu não estarei em lugar nenhum, eu já estou nesse lugar. E fica difícil para algumas pessoas compreender isso. Então eu sugiro 2 filmes interessantíssimos para fazer uma costura, para entender melhor isso, que é O Nosso Lar, aonde André Luiz vai para esse lugar chamado Nosso Lar, depois de passar por aquilo que se convencionou chamar umbral, né, para descarregar todo o excesso de peso que ele tinha, de energia, de crenças, de crenças maiores, mais profundas, né, para ele chegar num nível onde ele pudesse ir para um lugar um pouco mais leve. Mas esse lugar, ele era muito parecido com a nossa Terra. Se você observar no filme, vai ver isso. Porque isso estava dentro da crença limitante de toda a população que vivia e que vive naquele local. Então não é todo mundo que vai para um local assim, local, entre aspas, não é todo mundo que vai para um local assim, tudo depende daquilo que a pessoa acreditou em vida ou não necessariamente religiosamente, como eu disse antes. E outro filme muito interessante nesse ponto, que esclarece muitas coisas, é o filme Amor Além da Vida, onde mostra ali a esposa do personagem principal. Ela, depois que ela desencarna, ela continua dentro da mente dela, ela continua vivendo a realidade que ela vivia durante a vida dela. Ela nem percebe que tudo mudou. Muitos anos se passaram depois do falecimento dela, e ela nem percebe que a realidade mudou, então o marido vai lá para resgatar ela daquele ambiente, o que é uma coisa muito divulgada aí no meio espírita, principalmente, né, na literatura espírita. É algo não é muito difícil de compreender. Então esses exemplos ajudariam a compreender melhor aonde aqueles personagens de cada filme, né, se colocaram, e eles vão continuar vivendo aquela realidade depois da morte do corpo físico. A morte, de fato, como a gente entende, né, ela não existe. Já deixei claro isso em alguns vídeos anteriores. Então, para finalizar, eu quero dizer assim, não é importante, gente, vamos deixar de dar tanta importância para o amanhã, para o fenômeno, vamos dar mais importância para o autoconhecimento e aprender como viver o agora. Não é tão importante para onde a gente vai, mas sim é importante saber aonde nós estamos agora. E, principalmente, destruir as nossas crenças, o nosso castelo de crenças. E era isso. Se você gostou, curta e compartilhe. E até sempre, outra vez.